Bom, já vamos iniciar, já entrou aqui para gravar. Então, por favor, pessoal, na página 11, onde nós paramos antes do intervalo, nós vamos estudar o encontro de corpos que se movimentam em sentidos opostos na trajetória. Tá? Eu coloquei a página aqui agora há pouco, para a gente não perder a referência. Então, observem. Considere que dois amigos representados por A e B estão em cidades diferentes e combinam para se encontrar em uma rodovia que liga os dois municípios. Para isso, cada qual sai de sua cidade em um mesmo instante de tempo, com velocidade de módulos constantes. O veículo A, com velocidade de 80 km por hora, o veículo B com velocidade de 60 km por hora. Cada um em direção à cidade do respectivo amigo. Ou seja, eles estão se deslocando na mesma trajetória, porém em sentidos opostos. Uma hora eles se encontram. Tá? Só um minuto. Tranquilo. Então, observem o que vai acontecer. Após um intervalo de tempo, os objetos que se movem em sentidos opostos de uma trajetória podem se encontrar em uma posição definida. Vamos deixar bem claro. Esse encontro ocorre devido aos corpos ocuparem a mesma posição na trajetória. Vamos deixar bem claro, não o mesmo lugar. Se eles ocuparem o mesmo lugar, vai ocorrer uma colisão. Tá? Então, eles estão ocupando o mesmo, nessa estrada, por exemplo, eles vão ocupar o mesmo marco quilométrico. Tá? Aí, a posição que eles vão se encontrar vai depender do tempo que levou para eles se encontrarem. E como é que eu calculo esse tempo de encontro? Basta eu igualar as equações, as funções horárias dos corpos e calcular a variável t através da resolução de uma equação do primeiro grau. Então, considere o sentido positivo do referencial como o sentido crescente dos marcos quilométricos, ou seja, o sentido positivo vai ser aquele que vai determinar a velocidade positiva, tá? Então, se o corpo está deslocando na mesma direção em sentido dos marcos crescentes da trajetória, ele tem característica de movimento progressivo. Então, na função dele, a velocidade tem que ser positiva. Observe que o veículo A saiu da posição 20 km, que é o marco quilométrico 20, foi a hora que eles iniciaram o movimento, com movimento no sentido progressivo da trajetória, isto é, sua posição aumenta ao longo do tempo. Por outro lado, o veículo B saiu da posição 90 km, está na figura, né? E se movimenta no sentido retrógrado da trajetória, isto é, sua posição diminui ao longo do tempo. Por esse motivo, a velocidade de A é positiva, porque está relacionada ao movimento progressivo, e a velocidade de B é negativa, por estar relacionada ao movimento retrógrado. Substituindo esses valores nas respectivas funções horárias, nós vamos ter que a função horária do corpo A é a posição inicial dele, mais a velocidade dele vezes o tempo. Por isso que é importante a gente analisar o sentido de deslocamento, porque a gente tem que relacionar o sinal na expressão, tá? Então, aqui o que nós temos? 20 do marco quilométrico dele, mais 80 da velocidade ser relacionada ao movimento progressivo. Então, a função horária de A é 20 mais 80B. Em contrapartida, a função horária do corpo B está relacionada à posição inicial dele, que é 90, porém a um sinal negativo da velocidade. Esse sinal de mais aqui, gente, fora do parênteses, é da função. O sinal de menos dentro do parênteses é para indicar o movimento retrógrado. Então, a função horária do corpo B é 90 menos 60T. Nas funções de posição de cada um dos corpos, os termos S0A e S0B representam, respectivamente, as posições iniciais dos amigos A e B.
e os termos VA, VB, suas respectivas velocidades. Aí, após um intervalo de tempo, denominado tempo de encontro, os dois amigos se encontram em uma posição da rodovia, denominada posição de encontro. Olha lá, não está no mesmo lugar, hein? Está na mesma posição quilométrica, tá? O intervalo de tempo desde o instante em que os carros partiram de suas posições iniciais até o momento do encontro pode ser determinado mediante a aplicação da condição de encontro. Quando que eu vou ter a condição de encontro? Quando suas posições forem as mesmas. Ou seja, quando o SA for igual a SB. Aí eu substituo SA pela função dele, que é 20 mais 80t, nesse exemplo. SB, que é 90 menos 60t, e resolvo a equação do primeiro grau. Olha lá, joguei a variável t para o primeiro membro, que é 60, que multiplica a variável t para o primeiro membro, vai com o sinal trocado. O termo independente passa para o segundo membro também com o sinal trocado. Então, eu vou ter 70 dividido por 140, que é essa soma aqui, ó. Eu tenho 0,5 horas, ou 30 minutos. Mas, como eu estou relacionando o tempo a posição em quilômetro, eu vou manter o tempo em hora. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. Não preciso fazer transformação. Então, onde que eles vão se encontrar? Basta eu substituir o valor desse tempo em qualquer uma das duas funções, que o resultado tem que dar o mesmo. Eu igualei as funções para achar o valor de t. Geralmente, a gente substitui o valor desse tempo encontrado na expressão mais simples, para fazer menos conta. Aqui é indiferente, tá? Então, ó, 60 quilômetros por quê? Porque é 20 mais 80 vezes meio. Multiplicar por meio e dividir por 2. Então, é 20 mais 40, 60 quilômetros. Tem que dar o mesmo resultado se eu substituir esse tempo de meia hora na função do amigo B. Olha lá, 90 menos 60 vezes meio, multiplicar por meio é dividir por 2. 60 menos 30, é 90 menos 30, 60 quilômetros também. Então, essa é uma condição de encontro. Quando eles se deslocam na mesma direção em sentidos opostos. Pode acontecer de eles se encontrarem deslocando na mesma direção no mesmo sentido? Sim. Basta que o corpo que se encontra imediatamente atrás esteja com velocidade maior que o da frente. Aí eles vão se encontrar. Então agora isso aqui, ó. Encontro de corpos se movimentam no mesmo sentido. Neste caso agora, ó, no exemplo anterior, os carros se moviam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Vamos analisar agora uma situação na qual os dois corpos movem-se no mesmo sentido. Imagine que um estudante esteja caminhando para o colégio com velocidade VB de 2 metros por segundo. Depois de um intervalo de tempo, o pai do estudante percebe que seu filho esqueceu o trabalho de física sobre a mesa. Tinha que ser meio de física. Nesse instante, o pai sai de bicicleta com velocidade constante, VA, de 3,5 metros por segundo, ao encontro do filho. Então, ó, no diagrama aqui, o que nós temos? Nós temos o menino, tá de skate, ó, de skate, na posição 500 metros. No instante que ele se encontrava nessa posição 500 metros, o pai sai atrás dele de bicicleta. O pai se encontrava na posição 200. Só que a velocidade do menino é 2, a velocidade do pai é 3,5. Ele vai encontrar. Ele está mais rápido. Ele está 1,5 metros por segundo mais rápido que o filho. Aí ele acaba encontrando. Olha lá, os corpos que se movimentam no mesmo sentido da trajetória têm velocidades de mesmo sinal. Nesse caso, as duas são positivas, porque eles estão se movimentando no sentido crescente da trajetória, né? Observe que as posições do pai e do estudante, no instante em que o pai sai de casa, no instante t igual a 0, são respectivamente 200 e 500. Como o sentido do módulo do movimento do pai e do filho é progressivo, isto é, a posição de ambos aumenta ao longo do tempo, suas velocidades também são positivas, ou seja, característica de movimento progressivo. Então, substituindo esses valores nas respectivas funções horárias da posição, nós vamos ter que, para o pai, a posição inicial dele 200, mais a velocidade dele de mais 3,5 vezes o tempo. Então, dá 200 mais 3,5t. Do estudante,
posição inicial dele 500, mais a velocidade positiva de 2 também, porque ele está no mesmo sentido do pai, né? Então dá 500 mais 2t. Aonde que eles vão se encontrar? E quanto tempo vai levar para ocorrer esse encontro? Para a gente saber isso, basta igualar as duas equações. E detalhe, hein? Tem que dar tempo positivo. Nos dois casos. O tempo de encontro só acontece quando eu igualo as equações, resolvo a equação do primeiro grau e acho um valor positivo para o tempo. Ele tem que ser maior que zero, esse valor. Tá? Por que maior que zero? Porque no tempo t igual a zero inicia o movimento. Então não pode encontrar e sair e encontrar no mesmo instante. Tem que passar um tempo para ocorrer esse encontro. E sempre positivo, porque é a partir de zero. Então, ó, se eu igualar as duas equações aplicando a condição de encontro, esse encontro ocorre quando a posição do pai é igual à posição do menino. Então, olha lá, 200 mais 3,5t igual a 500 mais 2t. Aí eu resolvo a equação do primeiro grau tranquilamente, jogo 2t para o primeiro membro, vai subtraindo, jogo 200 para o segundo membro, vai subtraindo. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter 1,5t igual a 300. O resultado é 200, que eu estou dividindo esse 300 por 1,5. 200 segundos. Aí ele enfeitou a resposta. 3 minutos e 20 segundos depois, o pai encontra o filho. Tá? Porém, para eu calcular a posição de encontro dos dois, eu tenho que substituir o tempo em segundos, neste caso. Porque a velocidade está em metro por segundo. Então, eu substituindo o tempo de segundo, multiplicado pela velocidade de metro por segundo, eu acho um produto em metro. Sai direto o resultado. Tá? Igual o outro lá, eu achei o tempo em hora, substituí o tempo em hora. Por quê? Porque a velocidade estava em quilômetro por hora. Então, toda vez que a velocidade estiver em metro por segundo, eu substituo o tempo relativo a segundo. Toda vez que a velocidade estiver em quilômetro por hora, eu substituo o tempo relativo ao tempo em hora. Tá? Então, eles vão se encontrar na posição 900. Aí, vai do gosto. Em qual das duas equações eu vou substituir esse tempo? O resultado tem que dar o mesmo. De preferência na que dá menos trabalho. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente consegue resolver as nossas atividades. É bem tranquilo. Tá? O único exercício assim que é mais elaborado um pouco é o 6. Mas é sossegado. Primeiro exercício. 2 corpos A e B estão sobre uma mesma estrada e têm seus movimentos indicados pelas seguintes funções horárias. O do corpo A, 5 mais 2t no SI, ou seja, posição em metro, velocidade em metro segundo. Do corpo B, 20 menos 3t também no SI. Aí ele quer que classifique os movimentos de A e B em progressivo ou retrógrado. Justifique sua resposta. Bom, a classificação do movimento está relacionada ao sinal da velocidade. Nós observamos que no corpo A, o valor que multiplica o tempo é 2 positivo. Isso está relacionado à velocidade dele. Então, a velocidade de A é 2 metros por segundo, caracteriza um movimento progressivo. Por quê? Porque ele é maior que zero. E o corpo B, o valor que multiplica o tempo é menos 3. Isso representa o valor de sua velocidade. Então, para o corpo B, a velocidade VB dele é menos 3 metros por segundo. Como esse valor é menor que zero, isso é característica de um movimento retrógrado. Tá? Olha lá, ó. A velocidade de A é maior que zero, porque é 2 metros por segundo, logo o movimento é progressivo. A velocidade de B é menor que zero, porque é menos 3 metros por segundo, logo seu movimento é retrógrado. Aí na letra B ele pede em que instante após a partida ocorre o encontro dos corpos, A e B. Pessoal, toda vez que relacionar instante à pergunta, é para calcular o tempo. O instante está sempre relacionado ao tempo que eles vão demorar para se encontrar. Como é que eu calculo esse tempo? Se vai ocorrer um encontro, eu tenho que determinar a condição desse encontro, que é a posição do corpo A ser igual à posição do corpo B. Então, eu igualo as equações,
Olha lá, ó. Aplicando a condição de encontro, eu igualo suas equações, a do corpo A, 5 mais 2t, a do corpo B, 20 menos 3t, e resolvo a equação do primeiro grau, tranquilamente, ó, sem dificuldade nenhuma. Esse menos 3 vai para o primeiro membro, ele vai somando, por isso que dá 5t aqui. E esse 5 aqui, que é elemento, que é termo independente, vai para o segundo membro subtraindo. Então vai ficar 20 menos 5, 15. Então, 3 segundos após a partida, eles se encontram. Aonde? Aí vai do gosto. Pode ser na de cima, pode ser na de baixo. Aqui ele preferiu na de cima. Olha lá, substituindo t igual a 3 para o corpo A, eu multiplico 3 por 2, somo com 5, a posição é 11 metros. Vamos só conferir? Se eu substituir 3 aqui na de baixo, ó, vai ficar 20 menos 3 vezes 3, 20 menos 9, fechou 11 metros. Beleza? Tranquilo, pessoal. Posso continuar aqui? Catarina, Duda. Só fazendo uma chamadinha aqui, se eu estou falando o nome aí, baixinha, para eu não perder a minha referência aqui na chamada, tá? Beleza. Vamos para o 2, é o mesmo esquema. Legal que a apostila, a última apostila, essa apostila 4, a matéria é mais simples. Ela é bem mais tranquila. Oh, esse negocinho é chato. Ela é bem mais tranquila de resolver. Então vamos resolver o 2 agora. Deixa eu abrir tudo aqui. Beleza. Então, duas pessoas A e B caminham no mesmo sentido, ou seja, o sinal de velocidade delas é o mesmo. Com velocidades constantes. A pessoa A está na frente da pessoa B, mas caminha com uma velocidade menor. Tem que ser, né? Senão não encontra. As funções horárias que representam o movimento de A e B são... O que acontece? Eu tenho as duas funções. A do A, 20 mais 4B, e a do B, 4 mais 8T. Porém, eu tenho que ter a referência de quem está na frente e quem está atrás. Aqui, além dele dar referência no texto, ele determinou na expressão. Tá? Eu dificultaria esse exercício aqui. Eu colocaria essas duas pessoas A e B caminhando e colocaria as funções aqui sem colocar o índice A e o índice B, porque aí eu teria que descobrir quem que é o A, quem que é o B. O próprio texto diz quem que é o A, sem a referência do índice. É o que tem menor velocidade. É só associar o texto, a função. Então, se o da frente está com velocidade menor que o de trás, vai ocorrer um encontro. Beleza? Então, classifique os movimentos de A e B em progressivo ou retrógrado. Os dois são progressivos. As duas velocidades são positivas. Olha lá, ó. Os movimentos de A e B são progressivos, porque a velocidade VA e VB são positivas. Bem tranquilo, é só comparar. Em que instante após a partida ocorre o encontro de A e B? Aí eu tenho que aplicar a condição de encontro, né? Além de aplicar a condição de encontro, eu tenho que resolver a equação do primeiro grau e achar um tempo positivo. O que acontece se no cálculo do tempo de encontro, desse instante de encontro, der um resultado negativo? Significa que eles não se encontram. Tá? Então, ó, um instante após a partida que ocorre o encontro deles, eu aplico a condição de encontro, ou seja, eu igualo a posição do A com a do B, eu vou ter 20 mais 4t igual a 4 mais 8t. Aí eu resolvo a equação do primeiro grau e chego nesse resultado tranquilamente, tomando cuidado com troca de sinal, né? Se eu quiser considerar a minha variável no primeiro membro, eu vou jogar 8 subtraindo. Consequentemente, eu vou ter que jogar 20 subtraindo para o segundo membro. Então, eu vou ficar com menos 4t igual a menos 16. Multiplica tudo por menos 1, dá essa expressão que está aí, 4t igual a 16. Então, eu tenho um tempo de 4 segundos para esse encontro. Aonde que ele ocorre?
É o que pergunta na letra C, qual a posição de encontro. Aí vai do gosto, na primeira ou na segunda. Não tem preferência. Vai ter que multiplicar e somar. Aqui ele jogou na do B. Olha lá, jogou 4 no lugar do tempo, multiplicou por 8, dá 32, somou com 4, dá 36. Como eu sou chato, eu vou provar aqui, ó. Se eu substituir 4 aqui nessa, é 4 vezes 4, 16, mais 20, dá o mesmo 36 aqui, tá? Bom, o 3. Observem que não está saindo muito do que nós vimos na parte teórica. Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante com suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e B para S em metros, né, e T em segundos, são dadas respectivamente por a posição em função do tempo da partícula A é 40 mais 0,2t. O que significa isso? A posição inicial dela é 40 e ela tem uma velocidade positiva de 0,2 metros por segundo. E o corpo B é SB igual a 10 mais 0,6t. A posição inicial 10 e a velocidade positiva dela é de 0,6 metros por segundo. Então, eles estão deslocando no mesmo sentido da trajetória, né? Para ocorrer o encontro, o corpo B tem que alcançar o corpo A. Beleza? Por quê? Porque o corpo A tem menor velocidade que B. Então, lá, ó, quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão em qual posição? Então, para eu determinar a posição de encontro, eu tenho que colocar a condição de encontro que me determina o tempo. Então, igualando essas duas equações, eu vou achar o tempo, substituindo o tempo obtido numa das duas, eu calculo essa posição de encontro. Olha lá, ó. Então, aplicando a condição de encontro, obtemos o tempo de encontro. A posição de encontro ocorre quando a posição de A é igual à posição de B. Aí eu troco as funções, né? 40 mais 0,2t igual a 10 mais 0,6t. Resolvendo a equação do primeiro grau. Se eu jogar 0,6 para o primeiro membro, vai ficar menos 0,4. Porém, na hora que eu jogo 40 para o segundo membro, dá menos 30. Beleza. Multiplicou por menos 1, dá 0,4t igual a 30. Dividir 30 por 0,4 é a mesma coisa que dividir 300 por 4. Eu tenho 75 segundos. Aí, como é que eu vou calcular essa posição do encontro? A gente deve substituir o tempo obtido na equação do primeiro grau em uma das duas equações da partícula. No caso aqui, ele substituiu na A, é mais fácil, né? Está multiplicado por 0,2. Dá menos trabalho para multiplicar. Então, ó, substituindo t igual a 75 aqui, ó, eu vou ficar com 40 mais 0,2 vezes 75, que dá 15, né? Cadê? Aí, dá 15. Somado com 40, elas vão se encontrar na posição 55 metros. A resposta está aqui, ó. Letra A. Beleza. Esse é legal. Ele tem que levar em consideração as dimensões do túnel do trem. Então, em algumas situações, temos que considerar o tamanho do corpo em análise da situação. O trem atravessar um túnel e passar por um poste são condições completamente diferentes, porque na condição de passar por um túnel, eu tenho que levar em consideração o comprimento do túnel. Vai que esse túnel aí tem 5 quilômetros de comprimento, num trem de 1,5 km de comprimento. Acontece, vai demorar um tempão legal para ele atravessar esse túnel. Porque atravessar o túnel só vai ocorrer essa transposição, né? Quando a traseira do trem encontrar a saída do túnel.
Essa situação, ela começa aqui quando a frente do trem encontra a entrada do túnel e termina quando a traseira do trem encontra a saída do túnel. Aí, beleza, o trem atravessou o túnel. Que é diferente o trem atravessar um poste na beira da linha. Não tem dimensão suficiente para considerar o tempo que ele está passando, a frente dele e a traseira dele encontrando com esse poste. Então, aqui eu tenho que levar em consideração as dimensões. Então, ó, em algumas situações, sempre considerar o tamanho do corpo na análise da situação. Nestes casos, estamos trabalhando com corpos extensos, como trens que atravessam pontes. Na ilustração a seguir, um trem de 140 metros atravessa um túnel de 70 metros com velocidade constante de 126 km por hora. Quanto tempo o trem levará para passar completamente pelo túnel? Então é o que eu falei, para ele passar completamente pelo túnel, a traseira dele tem que encontrar saída. Então eu tenho que levar em consideração no deslocamento total o comprimento do trem somado com o comprimento do túnel, tá? Então observe, considerando que a posição inicial do trem é a origem do movimento, e transformando a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, a função horária é essa daqui, S igual a S0 mais VT, aqui é o início, né? A posição inicial é a origem do movimento, então vou considerar aqui S igual a 0. 35 mais T, o 35 aqui representa essa velocidade de 126 km por hora, transformada em metros por segundo. Eu resolveria esse exercício de uma maneira mais simples. Eu ia pela velocidade escalar. Eu ia pela velocidade média, aliás. A velocidade média se confunde com a velocidade instantânea num movimento uniforme. Então, eu faria assim, Vm igual a delta S sobre T. Vm é esse 35 aí, meu delta S é 210. Que é a distância percorrida pelo trem para atravessar o túnel, o comprimento do túnel mais o tamanho dele. Só que ele quer usar a função, então vamos usar a função, né? O trem só completará a passagem quando todo o seu tamanho passar pelo túnel. Assim, o trem terá que percorrer uma distância igual ao tamanho do túnel mais o seu próprio comprimento. Meus, na hora que a frente do trem encontra a saída, ele não atravessou o túnel, tem mais 70 metros de trem para trás aí, que está dentro do túnel, parte dele dentro do túnel, parte dele fora. Então, só vai acontecer ele só vai passar completamente na hora que a traseira encontra a saída. Então, é a soma, né? 140 mais 70, eu tenho 210 metros. Olha lá, é o que eu falei, ó. Agora, o que ele fez? Ele considerou o deslocamento, a posição dele, associada a essa soma, 210 metros. Se eu dividir isso por 35, 6 segundos ele atravessa esse túnel. É rápido por quê? Porque ele está a 126 km por hora. Ele anda 35 metros a cada segundo. Está muito rápido. Beleza, gente? Só que, volto a afirmar, complicou fácil. Eu não resolveria esse exercício assim. Eu ia pelo conceito de velocidade média. No movimento uniforme, a velocidade média é igual a instantânea. O deslocamento é a soma. A velocidade é 35. Aí eu uso aquela relação, né? O tempo é o deslocamento sobre a velocidade. Dá o mesmo resultado. E é mais fácil. 5. Duas estações de metrô A e B estão separadas por uma distância de 30 quilômetros, medida ao longo de uma trajetória. Um metrô A passa pela estação A, com velocidade constante, 70 km por hora, e se movimenta em direção à estação B. Ele não deu a referência. Quem que é positivo, quem que é negativo. Nós vamos arbitrar isso. Já o metrô B passa pela estação B com velocidade de 50 km por hora em direção à estação A, ou seja, eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Sabendo que os metrôs mantêm a velocidade constante durante todo o movimento, determine o instante de encontro em minutos. Gente, nós não vamos mexer na posição em quilômetro, nem na velocidade em quilômetro por hora. Aí a gente transforma o resultado em minuto, tá?
Então, como é que eu vou ter esse instante de encontro em minutos? Aí eu tenho que arbitrar uma referência. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever as funções horárias para o metrô A e para o metrô B, adotando, por exemplo, porque ele não deu referência, a estação A como origem e o deslocamento positivo de A para B. A partir disso, eu consigo montar minhas funções horárias. Vamos lembrar, eu tenho 2 trens de metrô, vamos usar essa régua aqui de referência. 2 trens de metrô separados por uma distância de 30 quilômetros, um indo de A para B e o outro indo de B para A. Correto? Então, se eu adotei o metrô A, na estação A como origem, a posição inicial dele é 0. E ele vai ter uma velocidade positiva de 70 km por hora no sentido de B. Como A é minha origem e a distância entre as estações é de 30 km, a posição inicial desse metrô B é 30. Porém, a velocidade dele é de menos 50. Vai no sentido contrário, porque eles vão se encontrar. Ah lá, ó, tá beleza. As funções minhas estão perfeitas. Eu adotei a estação A como origem, então a posição inicial do metrô A é 0. E a velocidade dele, como eu adotei o sentido de A para B como positivo, aí foi a escolha minha. Eu posso fazer o contrário, não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo. A velocidade dele é 70. Então a função horária do metrô A é 70 vezes T. E a do metrô B? Por que o S0 dele é 30? Porque aqui é 0 para o trem que está indo em direção a B. E eles estão separados por uma distância de 30 quilômetros. Então, ele está numa posição 30 quilômetros afastada do metrô A. É a posição inicial dele. Com uma velocidade menos 50, porque ele está indo em direção a A. Ou seja, se ele está indo em direção a A, ele está deslocando no sentido contrário. Certinho? Fácil, né? Aí é só aplicar a condição de encontro. Na condição de encontro, a posição do A é igual à posição do B. Aí, ó, resolvo a equação do primeiro grau e parto para o abraço. No caso, eu vou passar os 50t somando, vai dar 125, 120t. Isso vai ser igual a 30. Só que o resultado que a gente encontra é em hora. Correto? A posição está em quilômetro e a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo só pode dar em hora. Aí, como é que eu transformo esse resultado aí em minuto? Eu multiplico por 60. É um quarto de hora. Um quarto de hora são 15 minutos. É o tempo que eles vão se demorar para se encontrar, tá? Aqui tem um problema sério, né? Se acontecer deles se encontrarem na mesma linha, vamos colocar, meter o caos na solução do exercício, eles vão se chocar a uma velocidade de 120 km por hora, porque eles estão na mesma direção em sentido contrário, a relativa é a soma. É o que nós vimos lá em choques, no volume anterior. Se eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, o de trás a 70 e o da frente a 50, e acontecer deles baterem, o de trás bate no na frente e a velocidade relativa é de 20. Então, por isso que colisão frontal de corpos que têm a mesma direção em sentido contrário, o estrago é maior, porque a relativa é a soma. Aí na letra B, ele quer a distância do ponto de encontro da estação A. Aí, qualquer uma das duas, eu prefiro a primeira, que eu vou multiplicar 0,25 por 70. Cuidado, hein? Eu não posso chegar aqui nessa equação aqui de cima aqui e jogar, meter a braba aqui e jogar 15 minutos. Não corresponde à grandeza. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora. Então, vou pegar o 0,25 aqui, substituir na de cima, eu acho a posição de encontro. Olha lá, ó, substituindo o tempo de 0,25 horas na função horária do corpo A, vai dar 70 vezes 0,25. Eles se encontram 17,5 quilômetros da estação A. Certo? Ah, mas se eu tivesse jogado na equação do B, o resultado ia dar o mesmo.
Por que eu posso afirmar que eles se encontram a 17,5 quilômetros de A? Porque A é a minha origem, correto? Eles se encontram a 17,5 quilômetros de A e a 13,5 quilômetros de B, porque é o que falta para 30. Tranquilo? Vamos para o último. Vamos aliviar a semana de vocês. 2 trens A e B se deslocam sobre trilhos retilíneos e paralelos, com velocidades escalares constantes de 30 metros por segundo e 20 metros por segundo. Então, já tenho o primeiro ponto aqui importante. Eles estão deslocando no mesmo sentido. Por que eu posso afirmar isso? Porque as suas velocidades aí têm o mesmo sinal. Tá? O trem A mede 140 metros e demora 30 segundos para ultrapassar o trem B, quando ambos se movimentam no mesmo sentido. Aí, ó. Ele quer saber o comprimento do trem B em metros. Então, tem um texto aqui e tem uma ilustração para facilitar. O que acontece? Considere como instante inicial o momento em que a frente do trem A encontra-se alinhada com a traseira do trem B. Então, ó, eu vou ter isso aqui, certo? A ultrapassagem, pessoal, só ocorre na hora que a traseira do trem A encontra a frente do trem B. Então, tem que levar em consideração as duas dimensões. Isso tudo aqui, ó, da frente do A encontrar a traseira do B e, posteriormente, a traseira do A encontrar a frente do B, tudo isso levou 30 segundos para ocorrer. Tá? Podemos arbitrar essa posição como a origem do meu sistema. Então, ó, isso aqui é a posição inicial do meu sistema. Tá? Então, a posição do trem A, inicial do trem A, o S0 dele é 0. Com base nas figuras abaixo, que estão no próximo slide, sendo o X o tamanho do trem B, a posição inicial dele é X. Né? Tá tudo acontecendo aqui, ó, nesse instante. Esse ponto aqui no meu dedo aqui, ó, corresponde ao início da ultrapassagem. Nota-se que a ultrapassagem terminará quando a traseira do trem A estiver alinhada com a frente do trem B. Então, desse modo, a posição do trem A após a ultrapassagem é a posição do trem B mais o tamanho do A, que é 140. Ou seja, a ultrapassagem só acontece quando o trem A percorreu o tamanho dele e o tamanho do trem B. Olha lá, ó, quer ver? Aqui é o início da ultrapassagem. Aqui é o final da ultrapassagem. Observe que o tamanho X do trem B não muda, nem o tamanho de 140 do trem A. Então, qualquer distância que esse trem A percorreu é 140 mais X, certo? Bom, a condição de encontro ela vai ocorrer quando a posição do trem A vai ser igual à posição do trem B. No caso, a posição do trem A é o S0 dele mais V AT. E a posição do trem B é S0B mais VBT mais 140, por quê? Porque para o trem A cortar o trem B totalmente, ultrapassar o trem B totalmente, eu tenho que levar em consideração o tamanho dele. Certo? Aí é só substituir valor numérico. Velocidade do trem A é 30, tempo que ele levou para ultrapassar o trem B é 30. Velocidade, a posição inicial do trem B é X, velocidade dele 10, tempo 30, somado ao 140, que é o tamanho do trem A. Então, eu vou ficar com 900 aqui, aqui 600, dá 300, passo os 140 subtraindo, 160 metros. Eu resolveria de outra maneira. Eu ia pela relativa. Como que eu resolveria esse exercício pela relativa? A velocidade de A em relação a B é 10 metros por segundo. Concorda comigo? Ele está a 30, o B está a 20. Então, ele está 10 mais rápido. Então, essa velocidade relativa de 10 metros por segundo, ela vai ser aplicada para percorrer uma distância de 140 mais x. Tudo isso num tempo de 30 segundos. Então, ia ficar com 10 igual
AX mais 140 dividido por 30. Vai ficar 10 vezes 30, 300, igual a x mais 140. Faço 140 subtraindo, dá o mesmo 160 metros. Viu? Tranquilo. Bom, para ficar mais tranquilo, a resposta é a letra A. Para ficar mais tranquilo, tem uma sugestão de atividades. Desse volume novo, do volume 4, são as questões de 1 a 9, tá? Da seção Hora de Estudo. Páginas 34 e 35. Essas atividades, pessoal, elas vão estar, já estão contando para o quarto bimestre, tá? As atividades por terceiro foram as atividades entregues até dia 25. Então, na nota do terceiro bimestre, nós ficamos com atividades que foram entregues do dia 7 de agosto até o dia 25 de setembro. Essa, ela já pega para o último bimestre nosso. Então, ó, só reforçando, tá? Atividades de 1 a 9, página 34 e 35, volume 4, tá? Obrigado pela presença de todos. Bom descanso aí do resto de tarde. Amanhã eu mando a nota para vocês. Tchau, Ana, um abraço. Tchau, Marcela. Tchau, Duda. Um abraço para todo mundo. Se cuidem aí. Tchau. Tchau, Letícia. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, Giovana. Tudo de bom aí.